É isso. Então, gente, na segunda-feira, para quem muitos aqui de vocês estavam conosco, né? A gente chamou uma baita convidada, um tema super pertinente, inclusive no lastro do último 2 de julho, né? Que se comemorou e uma data que tem sido cada vez mais ampliada em termos de divulgação e popularização para além dos limites da Bahia, né, que é a independência da Bahia. Inclusive, o governo estuda em tornar uma data nacional, não necessariamente um feriado, mas sim uma data comemorativa nacionalmente, né, não apenas o 2 de julho na Bahia. E em razão disso, muita gente fez publicação nas redes, falou de algumas pessoas que protagonizaram a luta da independência da Bahia, e entre elas, 3 mulheres, né, que trouxeram aí esse protagonismo, e eu vou colocar inclusive já a imagem delas para vocês, olha só. E aí nós conversávamos na segunda-feira, a gente iniciou essa conversa com a nossa querida aqui socióloga, a Carol, e acabou, a gente teve um problema técnico, então a gente chamou ela novamente, porque é um tema extremamente pertinente, super importante para falarmos dessas mulheres que são protagonistas na luta das guerras do Brasil, né, nas lutas, nesse caso específico da independência, lá na primeira metade do século XIX, e agora elas estão cada vez mais sendo popularizadas. E aí, em razão disso, a Carol Loz, ela tem um estudo bastante específico que fala sobre essas mulheres todas, né? Não somente essas mulheres da Guerra de Independência, a guerra na Bahia, né? Que foi a principal guerra, o principal conflito naquele contexto, mas também outras mulheres ao longo da história do Brasil que protagonizaram lutas das guerras brasileiras, como uma delas, por exemplo, lá no século XVII, que é a Clara Camarão. Mas antes, então, da gente entrar no tema, assim, de vez, eu quero apresentá-la para vocês, a Carol Loz, que é doutora e mestra em Sociologia, em Segurança Pública e Social, especialista em estudos sobre mulheres em carreiras públicas, especialmente nas tidas como elites, como o militarismo e o judiciário. Então, Carol, boa noite para você, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Vamos ver se a gente consegue, a gente vai conseguir hoje, né? Não sei se você me escuta e me vê bem aqui, vamos começar a conversar sobre essa sua pesquisa aqui, esse nosso tema super importante. Agora eu vou colocá-la aqui. Oi, Carol. Oi, você está me ouvindo bem? Sim, tivemos e te ouvimos. Muito bem. Vai dar certo. Agora vai dar certo. Eu vou desistir, acho que eu vou até fechar do computador aqui, que não vai rolar, o computador não vai, já cai, sair. Agora vai, hoje vai. Hoje vai, é isso. Carol, então, a gente começou a conversa toda, né, na segunda-feira, vamos retomar aqui, e aí eu comecei falando, né, é até a minha primeira pergunta para você, comecei falando dessas mulheres que foi aí o mote, né, para te convidar a respeito do 2 de julho, e essas 3 mulheres, né, que protagonizam a guerra da independência do Brasil, né, independência da Bahia, mais especificamente, agora cada vez mais a gente entende que é a guerra de independência do Brasil. Só que antes da gente falar especificamente dessas 3 mulheres e das outras mulheres que a gente vai tratar aqui, eu queria te ouvir sobre a sua pesquisa em si, né? Qual que é a abordagem que você fez, a partir de que recorte que você começou a pensar para poder olhar para essas mulheres todas? Então, primeiramente, quero agradecer, né, por estar aqui, ter sido convidada por você, para mim é muito gratificante falar sobre isso, e para quem está nos assistindo também, nos ouvindo, uma boa noite para todo mundo. E como é que eu chego nesse tema? Eu já estava no doutorado, já tinha qualificado, então já estava com 1 ano e meio de pesquisa, dentro da mesma área que eu tinha feito no mestrado, que inclusive eu ganhei um prêmio por conta da minha dissertação,
onde eu também falo de mulheres, né, de carreiras públicas, e eu ia seguir a mesma linha. Só que nisso, eu acabo entrando em um concurso e escrevo uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu sempre gostei, que era de mulheres em contextos de guerra. E ganho, então, através do Embradim, o primeiro lugar desse concurso com o meu artigo, onde eu sou a primeira mulher que não tem ligação nenhuma com o militarismo e também sou da academia para ganhar e ganho esse prêmio. E aí, nisso, então, eu parto literalmente do zero, eu esqueço a minha pesquisa que eu estava fazendo até então, iniciando, né, depois da qualificação do meu doutorado, e parto literalmente do zero para estudar as mulheres oficialas das nossas Forças Armadas, que é Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira, e também com o recorte que até então nunca foi colocado em nenhum tipo de estudo em nível de doutoramento no Brasil, quando eu trago a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ela é fundamental para a gente entender a inclusão das mulheres que entram nas nossas Forças Armadas, oficialmente, né, a partir da década de 80. E nisso eu começo a me envolver, porque eu começo meados de 2021, 2022 a gente entra com as comemorações do bicentenário da nossa independência política, e eu sou convidada, então, a escrever de novo sobre mulheres ligadas à independência do Brasil, sendo a única mulher acadêmica, não ligada ao militarismo, tirando só essa questão que eu estou dentro deste meio, fazendo esse estudo para o meu doutorado, e participo, então, dessa publicação, que ela é uma publicação especificamente para este momento, voltado totalmente, né, para a área do militarismo no Brasil. Isso faz, inclusive, que eu vá para um colóquio em Lisboa apresentar este trabalho, e eu também apresentei várias palestras neste meio, para a gente falar dessas mulheres que, inclusive, no meio militar, também elas eram desconhecidas até então. E Carol, e você, né? Porque na verdade, assim, essas biografias, né? Elas estão presentes na historiografia brasileira, né? Então, assim, há muitas pesquisas, há muitos trabalhos dentro do campo da história que tratam, né? Essas mulheres, o seu protagonismo. E aí você faz um recorte, como você até me disse, me adiantou, um recorte sociológico dessas mulheres. Quer dizer, é uma relação dessas mulheres e as suas carreiras públicas e o recorte sociológico, é isso? É isso. Quando eu começo a falar dessas mulheres, especificamente, né, na questão da independência, muitas outras pessoas já tinham escrito sobre isso. Mas é importante falar, então, assim, eu não sou a primeira no Brasil que faz isso. Mas é importante falar que todas essas pessoas, ou elas têm ligação direta com o militarismo, escrevem através desta ótica de formação da nação, através dos nossos militares, e aí tem todo um viés ideológico, político por trás disso tudo, inclusive de tirar o protagonismo das mulheres, de dizer que essas histórias não passam de, não se fala nem de mitos, né, elas falam que simplesmente elas não existem, que é uma contação de história local, por exemplo. E geralmente falada por homens também. É muito difícil a gente ver trabalhos realizados onde trazem essas mulheres, tirando, por exemplo, o próprio pessoal da Bahia, que sim, né, eles falam já há muito tempo sobre o 2 de julho, e faz esse conhecimento girar em torno do 2 de julho, inclusive com essas mulheres, mas que também fica só por aquela região. Quando eu começo a apresentar, dentro desse meio militar, que essas mulheres existem, que são mulheres diversas, que a gente está falando de uma construção de nação, de fato, né, com várias etnias, com várias pessoas, inclusive o povo estando no meio dessa brigalhada toda em função da nossa independência, as pessoas, e também trazendo a legitimidade da academia, né, porque eu estou fazendo um doutorado falando de mulheres e associando toda a história dessas mulheres atuais das Forças Armadas com a ligação com o passado. Então, a gente já tinha mulheres atuantes, antes da gente ser nação, antes da gente ter Forças Armadas, que estavam nas linhas de frente, batalhando cada uma pelos seus ideais,
e trazendo, então, toda essa questão. E quando eu falo do sociológica, trazer, sim, onde é que essas mulheres estavam inseridas, de que forma que elas entram na guerra e por o que elas lutavam, né? Não necessariamente pela independência, mas sim pela sua sobrevivência, inclusive. E, Carol, agora sim, né? Eu queria te ouvir, porque inclusive nas postagens, nas redes sociais, né? Quando você vai buscar na internet como um todo, aí falando da independência, se tem essas três mulheres, né? Maria Quitéria, a abadesa Joana, né? Joana Angélica e a Maria Filipa. Inclusive, a Maria Filipa, que é essa que está no meio, né? Ela tem essa imagem, que é uma imagem, gente, aqui, que é importante, inclusive, frisar e até pedir para você comentar, que ela também é atribuída à Dandara dos Palmares, né, que lutou lá no Quilombo dos Palmares, no século XVI, junto do Zumbi dos Palmares, e também a Quendé, que é a Luísa Maim. Então, se você vai procurar qualquer uma dessas três, se jogar no Google, por exemplo, qualquer uma dessas três, Maria Quitéria, Dandara dos Palmares ou a Luísa Maim, você vai encontrar a mesma imagem. Essa que está aqui no meio, né? Essa imagem que está aqui no meio. Que aí você procura e tem. E aí tem uma outra imagem também, que se você vai buscar Maria Filipa, você vai encontrar essa outra imagem. Né? Então, há aí uma disputa, digamos, né? Não sei exatamente se seria esse termo, mas pela imagem da Maria Filipa, ou até dessas outras duas grandes personagens da nossa história, né? E personagens, inclusive, de luta, que protagonizaram lutas, né? Tanto a Dandara dos Palmares, como a Quendé, a Luísa Maim. E aí queria te ouvir sobre isso, Carol, porque está dentro, inclusive, do seu estudo, né? A questão da construção desse imaginário e dessas mulheres todas. Então, partindo desse ponto, e até falando um pouco das outras duas também, né? Tanto da Maria Quitéria, a soldada Medeiros, e da Joana Angélica, que são outras duas protagonistas da Guerra da Independência. Uhum. Então, tá, o que eu trago, né, dentro da minha pesquisa, como percepções mesmo dentro dos meus estudos. Quando eu resolvi colocar imagens, porque eu acho que imagem nos auxilia muito a entender de quem que a gente está falando, eu seleciono, inclusive, para a minha pesquisa, essa do meio, e a também da abadesa Joana Angélica. Não, acho que até a minha Joana Angélica não é essa, deixa eu até olhar aqui. Não, a minha Joana Angélica é diferente da tua, mas a da Filipa de Oliveira é exatamente essa. E a da Soldada Medeiros, eu vou falar por que eu friso também o Soldada Medeiros, né, que tem uma questão política que é importante eu colocar, mas isso demonstra, assim, primeiro, a meu ver, um apagamento histórico, não só de mulheres, mas da nossa própria história. Então, quando a gente limpa registros no Brasil, onde se fala que não tem imagens dessas mulheres, da Clara Camarão também são imagens associadas a ela. Nos meus trabalhos eu coloco imagem associada a Filipa, imagem associada à abadesa. A da Soldada Medeiros, ela foi feita por uma inglesa que estava de passagem no Brasil, visitando a nossa corte. A Maria Quitéria sai da Bahia para ser recebida pelo nosso imperador, para ser condecorada pelos seus feitos heróicos do que estava acontecendo na Bahia. Assim, ó, não só na Bahia já conhecia tudo quem era a Soldada Medeiros, como também o Rio de Janeiro passa a conhecer essa grande heroína, né, do nosso território. E esta mulher, então, né, que é a Maria Graham, ela vê a soldada e não só escreve o que ela está vendo, então são as percepções desta mulher, como também resolve nessa descrição ceder, né, de que forma que ela estava sendo vista, a ponto de ter uma pintura que, vamos botar entre aspas, retrate essa mulher. Pode ser como pode não ser. Mas coisas que me chamam muita atenção, por exemplo, né, é que a arma, ela não está apontada em posição de ataque, ela está no chão, ela está com uma calça, ela está com uma saia, um saiote, o que demonstra essa mistura, né, de uma visão masculinizada com uma feminina. Ela mesma, essa escritora, coloca
dentro do que ela percebeu da soldada, que ela tinha traços muito masculinos, como, por exemplo, fumar um charuto, que não era tido como feminino à época. Ela está nesse ambiente também completamente sozinho, né? A gente está falando de uma guerra, a gente está falando de conquista de território, e ela parece muito serena, né? O que pode dizer muita coisa sobre esse lugar da mulher, né? De trazer o afeto, o cuidado, a calmaria. Então, a gente traz até hoje esta imagem baseado no que uma pessoa estrangeira trouxe de nós, de Maria Quitéria. Eu não digo que ela não existe ou que ela não é assim, mas é que isso fala muito de como que a gente constrói a nossa história e os nossos mitos, inclusive. Isso a gente vem reproduzindo até os dias atuais. Não à toa, a gente entra, como você muito bem falou, né, nessa disputa também de fotografias e de possíveis imagens das outras duas, tanto da Joana como da Filipa de Oliveira, porque a gente não sabe de fato quem são essas mulheres. A existência delas através da oralidade, sim, tem que ser respeitada, mas não há em nenhum momento, até os dias atuais, né, algum registro que a gente possa de fato dizer sobre essa existência. E aí, para quem se diz, né, o grande responsável pela criação da nossa nação, pela construção da nossa nação, que é especialmente o Exército Brasileiro, é obviamente que eles não vão pegar estas imagens para dizer que o nosso povo é formado por elas, ainda mais por mulheres, muito menos por mulheres que estavam combatendo. E então, quer dizer, a gente pode, a partir dessa sua avaliação, né, e do que você tá se dedicando na sua pesquisa, é o entendimento que a construção dessas mulheres, de alguma maneira, até então, porque agora há um processo realmente de questionamento, de disputa desse imaginário, mas ao longo da história é uma construção de mulheres que vem a partir de um olhar masculino e no interior das Forças Armadas, né, Carol? Isso, exatamente. Porque na minha tese, inclusive, eu trago, né, algumas mulheres que, dentro das Forças Armadas, inclusive, elas são muito bem vistas e citadas o tempo inteiro, comparando com as nossas heroínas, por exemplo, a Joana d'Arc, que é conhecidíssima, e sempre me traziam, você conhece, você tem que falar sobre. Só que a Joana d'Arc é uma das mulheres que, com medo de que tivesse uma grande repreensão divina, ela foi a mulher que determinou que mulheres não poderiam, sob hipótese alguma, acompanhar os exércitos ou os homens que estavam nas batalhas durante o período que ela estava guerreando. Então, ela é uma mulher que já não queria que mulheres estivessem dentro de exércitos, seja por qualquer motivo, né? Porque ela dizia que atrapalhava. Isso, automaticamente, eu excluo da minha tese como uma mulher que estava disposta a defender os nossos ideais. Também eu percebo que, como o exército em si, né, o exército não, mas quando a gente fala de construção de uma nação, a gente vai também se basear muito na questão dos mitos, de quem que está contando essa história. Sim. Então, no momento que a gente permite que o exército coloque, por exemplo, Rosa da Fonseca, que não tem oralidade, que não tem nenhum tipo de fotografia ou registro histórico, mas que ao longo do tempo vai sendo contada uma história de que ela tinha ligação com militares da época, que daí ela colocou outros militares que viraram filhos dela e que foram para as guerras, e que ela se torna uma grande imagem dentro do exército, assim como a Ana Nery, que também era uma mulher que era abastada, que teve os filhos que foram para a Guerra do Paraguai, e aí um deles morre, e aí ela fica lá auxiliando, onde também não tem registros que a gente possa dizer que eles são verídicos mesmo. Eu justamente trago isso na tese para contrapor a ideia. Por que elas existem e elas são legitimadas dentro dessa construção do imaginário feminino e ligado às Forças Armadas, inclusive, e porque as nossas, de fato, heroínas, todas essas que a gente está citando, e muitas outras que a gente desconhece,
são apenas mentiras, coisas que as pessoas inventam só para dar credibilidade para aquela região. Então, quando a gente vê mulheres sempre voltadas, né, para uma questão da religiosidade, a mulher voltada para a família, essas mulheres com filhos, ligadas voltadas ao militarismo, casadas, abastadas, isso não reflete a nossa sociedade e nem as nossas heroínas à época, muito pelo contrário. Eram mulheres do povo, eram mulheres que deixavam as suas feminilidades, digamos assim, né, sua maternidade, elas queriam luta, elas queriam reconhecimento, elas queriam auxiliar as outras mulheres que estavam à sua volta, inclusive. E Carol, tem uma pergunta aqui que eu acho que atravessa um pouco até o que você estava conversando, né? O que a gente estava falando aqui, o que você trouxe, que o José Ucha diz: Maria Filipa tem enorme possibilidade de ser uma ficção. A Carol Loss tem informação sobre isso? Então, você sabe que eu acho que nós temos um problema sobre a Filipa. Eu trago baseadas em escritos, né, de outras literaturas que eu li, inclusive de historiadores. E quando eu estava na minha tese, no meu campo, eu fui convidada a dar uma palestra em um clube militar para mulheres, né? E eu, sendo mulher e falando sobre mulheres, e aí eu fui, como é que eu posso dizer? Eu tive que ceder o meu espaço para um ex-militar que se dizia legítimo em falar sobre Filipa, porque ele tinha viajado para Itaparica meses atrás e passado algum tempo lá conversando com os nativos, e que, na verdade, Filipa era uma grande mentira, que ela era uma prostituta, que ela não valia nada, que ela não fez droga nenhuma em relação à questão da independência da Bahia, muito pelo contrário, que ela não podia nem ser capoeirista, porque naquela época mulheres não jogavam capoeira, e ele vinha sempre batendo de frente comigo, porque ele, pelo fato de estar, era um ex-militar do Exército, achava que tinha essa legitimidade de contar a história e trazer ela de forma legítima, tanto é que ele falou que ia escrever sobre isso, inclusive ele falou que ele ia fazer exatamente o que eu estava fazendo, que era escrever sobre as mulheres militares, com entrevistas, e eu perguntava, mas por que a tua história é verdadeira e o que as pessoas vêm contando há anos? Não, porque eu estive lá. Então, é nesse nível de construção de identidade nacional que a gente transita, né, tá? De uma construção de que só um lado é verdadeiro, que é um lado de que vem sendo construído há anos e que ninguém questiona ou ninguém questionava até então. Então, eu, particularmente, tenho dados de que as pessoas foram falando, escrevendo, e tem muitos escritos, artigos científicos que vêm daquela região, em especial da Bahia, que falam sobre ela. Se existe várias coisas escritas, qual é o motivo de ela ser um mito só porque um militar afirma que foi em Itaparica e descobriu que ela não era nada disso, e aí, assim, ó, joga para o mundo e toda uma história de anos contadas por uma região simplesmente se acaba. E é engraçado porque outras figuras masculinas ao longo da história, ninguém questiona a existência, né? Ninguém fica o tempo todo conspirando se existe, se não existe, né? E também as próprias mulheres desse meio, né? Como eu falei, apenas duas, mas assim, é o suficiente para a gente questionar também. Eu coloco como Ana Nery e Rosa da Fonseca como dois mitos, porque não tem ninguém além do militarismo, e em especial do Exército, que fale sobre elas. Ana Nery até, inclusive, é a nossa patrona da enfermagem. Pode-se ter resquícios, mas a gente só vê, não é nem fotografia, a gente vê pinturas. Da mesma forma que a gente vê da Clara, da mesma forma que a gente vê da Joana, da mesma forma que a gente vê da Filipa. Então, por que a gente não questiona essas mulheres que, por sinal, tá, quem for ler sobre Ana Nery, tirando a parte dos filhos, e ler a história sobre a Florence Nightingale, lá na Inglaterra,
vai ver que as histórias são muito parecidas. Só que lá ela é reconhecida, inclusive, como a primeira profissional de enfermagem do Ocidente. Não é estranho a gente trazer exatamente para cá uma figura muito parecida e tentar legitimar? Eu jogo essa pergunta para todo mundo aí também. E olha só, Carol, é porque aí, né, você menciona a Rosa da Fonseca, daí eu busquei, tem essa imagem, né, patrona da família militar, inclusive tá lá a capa, né, da revista do Exército Brasileiro, e aí você também fala da Ana Nery. Como você bem colocou, podem ver, gente, quem está assistindo aqui, que são dois registros aqui de imagens que vêm a partir de pintura, não é foto, né? É pintura, tanto da Rosa da Fonseca como a Ana Nery. Você, então, aqui pensando um pouco do que você está trazendo, que essas duas mulheres, né, tanto a Rosa da Fonseca como a Ana Nery, elas têm, digamos, a legitimidade de uma existência de fato, porque elas estão enquadradas dentro daquilo que se deseja e daquilo que se entende como um ideal de mulher dentro do meio militar? Eu acho que mais que o meio militar, tá? É um ideal de mulher brasileira. E aí eu trago, por exemplo, se a gente vai falar deste meio, duas mulheres que para mim são um exemplo de mulheres dentro deste meio, como profissionais e inclusive como mulheres brasileiras. A Nair de Tefé, que inclusive tem estudos sobre ela também, e que eu cito na minha tese, né, para dizer justamente essa mulher ligada ao militarismo. Ela é filha de diplomata, ela tem, o pai dela também participou da Guerra do Paraguai, ela é, sim, de uma família muito rica, ela estuda na França ao longo de um grande período, acaba conhecendo o Marechal Hermes no Brasil, ela é muitos anos mais nova do que ele, né, acho que, se eu não me engano, ele era viúvo, acaba conhecendo ela, casa, é o primeiro, inclusive, casamento de um presidente no Brasil que está em exercício. Ela acompanha esse homem a vida inteira dentro do Palácio do Catete, ela chama Chiquinha Gonzaga, ela traz toda uma brasilidade para dentro desta cultura. Ela, inclusive, é considerada a primeira caricaturista do Brasil, e não só isso, há estudos que dizem que ela pode ser a primeira do mundo. Então, ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente estudada, que está neste meio militar, que sempre honrou este marido, inclusive quando ele foi preso, na época do tenentismo, ela queria ser presa com ele morre, ela morre anos depois, mas sempre trazendo a figura dele como muito presente. Então, ela, sim, pode ser vista como uma mulher que poderia representar, por exemplo, ou a mulher militar, ou até a mulher brasileira. E a outra que eu sempre trago é a Major Cansanção, que dentro do meio eles falam que é a Major Elza. É uma mulher também que vem de uma família classe média, poliglota, ela vê uma possibilidade de ir para a guerra, na Segunda Guerra, como enfermeira, mas lá ela acaba virando oficial de ligação, justamente porque ela falava vários idiomas, então ela auxilia muito mais, né, de uma forma estratégica do que propriamente do cuidado, da saúde, e quando ela volta para o Brasil, as pessoas começam a tentar apagá-la. Não preciso dizer que a Nair de Tefé foi totalmente apagada da história militar, justamente por conta disso tudo que eu falei. E a Cansanção, ela passa a vida inteira falando ela mesma da sua história, ela escreve, ela é uma mulher muito ativa ao longo de todos os anos que ela viveu, até a sua morte. E quando eu entro para fazer a minha tese nesse meio militar, as pessoas, homens e mulheres, ligados diretamente ou não ao militarismo, me falavam o tempo inteiro dela. Ela era exibida, ela ficava falando dela mesma, ela que escrevia sobre ela. Eu disse, mas gente, se ela não escrever sobre ela, do jeito que todo mundo me fala, é óbvio que ela vai ser apagada. E ela é considerada, dentre todas as enfermeiras que foram, justamente por ela ter se destacado, ela é considerada a militar mais condecorada
do Brasil por conta de tudo que ela fez. Entretanto, cada vez mais estava sendo apagada para que outras enfermeiras entrassem no lugar dela, justamente por essa exibição que ela fazia dela mesma. E aí eu trago à tona de novo essa história, escrevo sobre ela, escrevo artigos, boto na minha tese, justamente para que ela não seja apagada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta, assim, que quando a gente fala família militar, o que é isso exatamente, Carol? Quando as pessoas, família militar ideal para a família militar. Então, eu coloco, inclusive na minha tese, né, conceitos de família, do que se trata, quando um comandante fala, né, do que a gente está falando sobre família. A família militar, ela é muito utilizada nesse meio, e eu ouvia muito isso, né, para trazer essa ideia de coesão, né, a gente partilha dos mesmos ideais, uma vez militar, sempre militar, e o que me chamava a atenção é que as mulheres militares, e aí eu chamava de oficialas, primeiro, porque eu só falei com oficialas, de fato, que era o meu objeto de pesquisa, e por que eu falo isso, né, só abrindo o parênteses, assim como eu falei da soldada Medeiros, é porque nós temos no Brasil, e não só no Brasil, o hábito de não fazer a flexão da patente. Então, a gente nunca se refere a uma mulher, depois da minha tese, sim, por isso que eu falo que é um movimento político, que eu começo de falar oficiala, soldada, bombeira, a coronela, a generala, a contra-almiranta, porque justamente as mulheres começaram também, dentro do militarismo, e alguns homens, a trazer isso à tona. Por quê? Porque quando a gente fala, tá, e verbaliza, a gente mostra a existência das pessoas. Então, se eu te tratar como a coronel, seu sobrenome, ninguém vai saber se você é um homem ou uma mulher, porque pode ser raro o artigo na frente. Eu quero falar, eu dou um exemplo na minha tese, né? Sou a coronel Carol. Quem é? É um homem ou uma mulher? Mas se você falar coronela Carol, você vai saber que é uma mulher obrigatoriamente. Fechei Sim. o parênteses e voltei para a família militar. Então, eu ouvia muito isso. E enquanto esses homens da família militar, que eu conversava, diziam uma vez militar, sempre militar, eu não tenho tempo para filho, eu não vi meu filho crescer, eu tive 5 filhos, 5 netos, eu não vi ninguém, e agora eu me arrependo, as mulheres eram o oposto. As mulheres me falavam o tempo inteiro, eu sou militar, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou chefa, eu sou companheira, eu sou colega, o tempo inteiro fazendo esse entrecruzamento, que eu chamo na minha tese, né, trazendo alguns autores para dizer que a gente é nunca apenas um ator social. A gente está sempre sendo, eu, por exemplo, agora, estou falando com vocês, mas a minha filha está aqui ao lado, daqui a pouco eu vou limpar a casa, porque a gente é tudo ao mesmo tempo. Algo que é atribuído às mulheres, né, inclusive, né, Carol, tem essa coisa de ser múltiplo, né, tá muito direcionado. E a família militar, essa ideia de família militar, assim, durante a tua pesquisa, durante o processo todo, você percebe que ainda há algo muito introjetado em termos de princípios reacionários, bastante machistas, em relação à mulher, em relação à própria ideia de concepção de família. E aí, como que essas mulheres, inclusive, estão situadas, né, nesse contexto? Então, um dos conceitos que eu trago, que é justamente o da família, né, porque essa questão da família está ligado, né, ao patriarcal. É o cara que cuida de tudo e de todos, enquanto as coisas vão andando na vida. Quando eu começo a trazer essas figuras femininas, e aí eu estava sempre trocando ideias com os homens também sobre estas mulheres, muitas vezes eu ouvia histórias assim, vou te contar a história, isso está na minha tese, né, claro que não existe nomes de pessoas, eu troquei todos, mas uma série de homens me falando sobre uma determinada oficial que se envolve com um homem de patente mais baixa, e que isso gera um escândalo, e aí eu questiono, mas por que ela está sendo punida? Porque ela tem que dar o bom exemplo.
quando as mulheres me falavam sobre essas mesmas questões, eram coisas muito violentas, tá? Que inclusive está na minha tese, né? Ameaça de morte, eu vou te bater, você não deveria estar aqui, se você fosse homem eu te daria um soco. A questão da vestimenta, né? Uniformes que foram projetados para corpos não femininos, então, um botão que acaba ficando um pouco mais largo, que aparece o seio, a saia lápis, que era o intuito de ficar elegante, mas completamente sem utilidade, usar saltinho, e isso ao longo do tempo as mulheres começam a entender que elas estão lá como profissionais. As mulheres não, as mulheres já entram sabendo disso. Os homens que têm que entender que é até hoje muito difícil ver que essas mulheres estão lá dentro para serem profissionais e serem avaliadas pelo seu profissionalismo ou não, diferentemente dos homens que estão lá. Muitos deles, quando eles acabavam fazendo, não seguindo as regras, isso era muito normal nas minhas narrativas, eles choravam, eles falavam que estavam com problema de família, o que também é o oposto do que a gente sempre ouve dessa relação homem versus mulher, em especial no militarismo. Uma coisa que eu trouxe na minha tese é que os homens entram para a questão militar para aprender a arrumar cama, fazer comida, lavar roupa, ser obediente, ou seja, você precisa entrar numa ordem militar para aprender a ser um adulto. Isso é muito... me fez pensar muito sobre esse papel do militar. E diziam narrativas, inclusive, né? Até então, que é o mundo lá fora, o outro mundo, eu era um moleque, agora eu entrei, eu sei o que é disciplina. Mas, meu amigo, você precisa, de fato, né, entrar no mundo altamente masculinizado, fazendo essas tarefas tidas como femininas, para você se ver como um homem neste mundo, enquanto as mulheres, muitas delas já eram socializadas com isso, então para elas isso não era um problema, mas elas entraram nas carreiras militares justamente para mostrar que elas são capazes de qualquer coisa, inclusive estar acima desses homens que estavam julgando elas o tempo inteiro. Tá certo. E aí eu queria voltar aqui um pouco na questão das mulheres da história, né, da independência, porque eu lembro que na conversa que a gente começou na segunda-feira, você começou a mencionar sobre o papel da própria Princesa Leopoldina. Então, há de fato, assim, para quem, né, se debruça mais sobre a história da independência, se vê que há realmente um papel ali dela, mas em geral, né, a gente sabe que ela fica ali num lugar, digamos, secundário mesmo, né, quase que à sombra de Dom Pedro. Então, eu queria te ouvir muito sobre a Leopoldina, porque você até menciona que ela tem um papel fundamental para que o processo, digamos, institucional e palaciano, pelo menos, né, pudesse acontecer, enquanto que a gente sabe que essas outras aqui, elas estão ali num processo de linha de frente mesmo, né, da guerra, enfrentando os portugueses, enfim. Mas a Leopoldina, ela tem esse papel político, né, de articulação política, de fato, né, ela, inclusive, que faz essa intermediação, é isso, né, Carol? É isso, tá. E, assim, inclusive eu fui, né, socializada, e eu acho que a grande maioria das pessoas, de que ela era a imperatriz do Brasil, pura e simplesmente. Quando eu entro na minha tese e começo a estudar essas mulheres, eu percebo que ela é, assim, uma grande mulher. Ela é uma poliglota, ela vem de uma família de mulheres fortíssimas na política, desde a Europa, então ela é sobrinha esqueci o nome, da que foi guilhotinada. Maria Deixa eu pegar. Antonieta. Maria Antonieta. Isso. Ela tem avós e bisavós que estavam sempre em volta dos seus esposos, discutindo política. Então, quando ela vem para o Brasil, primeiro, ela já sabe que se ela não tratar bem as pessoas que vão reinar ao entorno dela, coisas podem acontecer, inclusive com ela, o que aconteceu com a sua tia. Ela vem com a ideia justamente de ficar aqui e auxiliar esta nação a ser uma nação de fato. Então, como eu tinha falado lá na segunda, né?
ela sabe que as mulheres utilizam o Maria e ela adota isso, e ela sabe que estando no Brasil, ela também coloca do Brasil. Então, eu sempre falo dela, não como Dona Leopoldina, até porque Dona é um título também que seria o feminino de Dom. Ela não é, para mim, também só imperatriz, ela é Dona Leopoldina do Brasil, né? Maria Leopoldina do Brasil. E quando ela tem, né, ela fala em alemão com o JB, que é o José Bonifácio, que é o cara também que está à frente da nossa libertação política, digamos assim. Quando o Dom Pedro viaja justamente para discutir essas questões políticas pelo Brasil, e ela já tem essa visão de que alguém pode chegar aqui e simplesmente tomar conta da gente, que ela manda a carta, ele autoriza, ela escreve, junto com o ministério está todo do lado dela, tá? Existem pessoas, inclusive, que falam que quem deveria governar o país naquela época deveria ser ela e não ele, se relacionando a Dom Pedro. O fato de ela ter uma ligação muito forte com o sogro, que é Dom João VI, faz com que ela faça vir para o Brasil a primeira exploração científica nas nossas terras, que eles estudam a fauna, a flora, juntamente com o JB. Ela consegue se comunicar sempre, ela se comunicava sempre em alemão com ele, o que deixava Dom Pedro bem chateadinho, digamos assim, porque ele, né, mal falava o português, e por conta dela, que em 1822 acontece, então, né, que eu chamo de canetaço, o marido dela, que também há já controvérsias em relação àquela pintura do Pedro Américo, de que ele foi lá para o Ipiranga e gritou. Aquilo sim é muito simbólico no sentido literal do simbolismo, que eu chamo, inclusive, que ele deu um grito histérico. Ela faz, então, né, esse decreto, junto com os ministros. Em 1823, né, a Bahia definitivamente manda todo mundo embora, e em 1825, por conta dela, da sua atuação política e da sua família na Europa, é que Portugal definitivamente reconhece a nossa independência política. Então, tudo fica em torno dela. E aí, existem dois quadros que me chamam muito a atenção no Museu Histórico Nacional no Rio, e assim, acho que estava, pelo menos quando eu vi, era mais ou menos um do lado do outro. Ela, numa imagem famosa que tem, cercada de homens, e ela sentada fazendo uma carta, um escrito, né, que até então associavam a nossa independência, e depois que eu começo a divulgar isso, o meio militar começa a questionar muito, dizendo que isso não existia, que não existe nenhuma prova de que foi ela, que ela não poderia fazer isso porque ela estava no lugar dele, enfim. E do outro lado, a outra figura é o marido dela cercado por mulheres tocando um piano. Isso fala muito sobre quem de fato tinha interesse em ter uma nação séria, ser independente de Portugal, e que, inclusive, mulheres da Bahia saíram de lá para reconhecer a Maria Leopoldina pelos feitos que ela fazia por todo mundo que habitava o nosso território. Então, ela era reconhecida. E não à toa, quando ela morre, a comoção foi tanta que ela é reconhecida como o primeiro luto nacional do Brasil. É realmente impressionante a gente pensar, porque aqui fazendo uma breve conclusão, assim, né, a partir da sua fala, é um entendimento de que o protagonismo é de fato das mulheres, né? Quando você vai realmente... Eu sou brava, né, tá? Assim como todo mundo inventa mitos, eu não duvido que ela, inteligentíssima do jeito que era, aproveitou a viagem do marido para dizer, gente, a hora é agora, vamos reunir, fazer isso aqui, deixa que a carta eu mando, eu me entendo com ele em casa, porque ele tem, né, muito mais saldo negativo que positivo, e bora ser independente. Impressionante.
Aqui, olha só, quem tem dois comentários do Vanderlei Menezes, que ele diz: Leopoldina era belíssima, influente e culta ao extremo. Li alguns documentos dela e percebi uma erudição incrível. Muito bom. E aí, também queria te ouvir, Carol, você falando que você comentasse que também está presente na sua pesquisa, né, dentro do que você estudou, de outras mulheres ao longo da história, né? Então, por exemplo, você menciona a Clara Camarão, como aquela, né, que esteve ali à frente da expulsão dos holandeses no século XVII. Também outras figuras como a Anita Garibaldi, que as pessoas associam sempre ela como a companheira do Giuseppe Garibaldi, né? Mas também esteve presente ali naquela luta no Rio Grande do Sul. E também tem uma outra figura aqui que você comenta, que é a Jovita Feitosa, que está ali, ali dentro do processo histórico na Guerra do Paraguai, e que você menciona um pouco que ela está meio que aos moldes da soldada Medeiros. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessas três mulheres, porque elas estão ali em três momentos diferentes da história do Brasil, e que sabe-se uma coisa ou outra, e muitas vezes muito associadas a figuras masculinas, como é o caso da Anita Garibaldi, por exemplo, né? Mas queria te ouvir um pouco dessas três figuras também. Então, tá. Sobre a Anitta, né? Eu também cresci ouvindo sobre ela, a esposa de Garibaldi. E aí, quando eu entro na minha pesquisa, eu percebo que ela é, assim, uma grande mulher que tentou lutar, né, para defender as suas terras, por exemplo, aqui, contra as invasões argentinas. Ela ainda com o bebê no colo, de dias, ela está lá guerreando, acompanha o marido. É importante falar assim que eles se unem, mas ela já tinha esse espírito, né, de combatente, assim como todas as outras. Então, o intuito de todas essas mulheres não era um primeiro momento casar e ter filho e viver a sua vida. Muito pelo contrário. E aí, quando ela se une a ele, eles acabam indo embora e tentam lutar não, eles lutam em função da unificação da Itália. Os seus feitos, tanto aqui quanto lá, são reconhecidos, não à toa, lá, né, na Itália. Ela é conhecida como a heroína de dois mundos, assim como seu esposo. Aqui, ela é reconhecida também como uma heroína da pátria. Todas essas que nós estamos falando, inclusive, são consideradas heroína da pátria. Falta só a Leopoldina, que estava num processo. E aí demonstra justamente isso. No Sul, em especial, existe um grupo que faz toda uma reprodução histórica da figura da Anitta, tirando esse protagonismo masculino e focando em tudo que ela fez. Inclusive, tem um grupo que se veste com as mesmas vestimentas, eles fazem sempre homenagens em relação ao seu nascimento, levam bonecas dentro das escolas para que elas entendam, né, de quem que a gente está falando, dentro daquilo que a gente estava falando das fotografias, para as crianças entenderem que, de fato, nós temos mulheres que lutaram para que a gente fosse independente também. Quando a gente fala da Jovita, a Jovita é uma cearense, que inclusive também por conta da minha tese, dos meus trabalhos, uma casa de referência lá no Nordeste ganhou o nome de Jovita justamente porque ninguém conhecia a história dela, e ela descobre, né, acaba sabendo que está tendo uma guerra, onde mulheres e crianças, em especial do lado brasileiro, estão sendo violentadas sob todas as formas. E aí ela então fala, não, eu vou lutar também, né, é gente como eu, são mulheres como eu quero defendê-las. E ela é completamente ridicularizada, e aí o que ela faz? Ela se veste de homem, tapa os seus seios, né, e vai, corta os seus cabelos, vai, aceita, ela entra no batalhão, né, dos voluntários da pátria. Em uma dessas revistas, feito por uma mulher, percebe-se que ela tem orelhas furadas. E esta mulher, então, leva para o seu superior, eles apalpam o peito, percebem que ela realmente está com uma faixa. Ela era tão boa no que ela fazia, que era na questão da artilharia, na guerra em si, que ela ia ser
elevada de cargo pelo ministro da Guerra na época, e aí retiram automaticamente, porque mulheres não podem estar, até hoje, não podem estar na linha de frente, e oferecem para ela, olha, você pode ficar com a gente sendo enfermeira. E ela fala, não, de jeito nenhum, eu não vim para cá para cuidar de ninguém, muito pelo contrário, eu quero aqui, desculpa, batalhar para que as mulheres não sofram o que elas estão sofrendo. Como não é aceito, e ela também não aceita essa situação, o pai dela se sente desonrado, não aceita que ela volte para casa, e ela então vai para o Rio de Janeiro, onde ela se prostitui, acaba conhecendo um estrangeiro, onde eles têm um romance, ele acaba voltando para suas terras, e ela, por estar pobre, não ter condições de voltar, até porque o pai não aceita, ela acaba tirando a própria vida. Essa é uma história que pouquíssima gente conhece, e que ela é ligado também, né, a essa questão da mulher que quer estar combatendo, defendendo os seus ideais, desde que a gente nem nação era. E a outra que você falou, a gente falou da Anitta, da Jovita e a... Clara Camarão. A Clara também. No meio militar, as pessoas sempre conhecem, citam o Felipe Camarão. Quando eu começo a trazer a Clara, as pessoas desconhecem. Ela é Clara justamente porque ela foi catequizada, né, pelos jesuítas, ela é uma originária da nossa terra, e ela faz feitos também lá no século XVII, na famosa guerra, né, de Tejucupapo, onde está dentro das batalhas dos Guararapes, para fazer a expulsão dos holandeses. Então, muito antes da gente falar de expulsão dos portugueses, já havia um movimento de a gente tentar colocar todo mundo para fora para a gente virar alguma coisa. E ela faz, junto com um grupo de mulheres, que, claro, né, com artefatos muito rudimentares, elas acabam expulsando um grupo de holandeses, e ela também é reconhecida pelo rei, ela também é condecorada, inclusive ela recebe honras militares, ela recebe o chamamento de dona, como eu falei, né, que tem o dom, ela foi chamada de dona, e ela também recebe uma comenda que era dada somente para homens e ligados ao meio militar. Então, nós temos, ao longo dessa... A gente também não tem registros históricos, né, dela, que a gente possa afirmar, mas como a oralidade existe, e aí eu respeito essa oralidade, é mais uma das mulheres que muita gente desconhece e que também mostra, né, essa diversidade de mulheres que participaram dessas guerras, seja Paraguai, seja no Rio Grande do Sul, seja na independência, de N formas, e que até hoje a gente tenta falar sobre elas e ainda não consegue. Muito bom. Na verdade, acho que você até engatilhou até a minha última pergunta aqui para você, né? Que eu queria que você comentasse justamente a questão, porque a gente citou aqui, deu vários exemplos de mulheres em vários momentos da história, né? Que estão presentes na sua pesquisa, e dessa diversidade mesmo, né? Então, mulheres que estão ali dentro digamos, na hierarquia, né? Das questões todas, como a princesa Leopoldina. Aí a gente tem as mulheres que estiveram na linha de frente da Guerra da Independência. Aí a gente passou pelo século XVII com a Clara Camarão, a Jovita Feitosa, como você contou, na Guerra do Paraguai, a Anita Garibaldi, também do século XIX, na revolta, que muita gente fala Revolução Farroupilha, mas a gente sabe que esse é um termo, né, bastante discutido na historiografia, mas esteve ali presente naquele conflito no Rio Grande do Sul. E aí queria te ouvir muito sobre essa questão mesmo, sobre dessa diversidade, né, desse processo contínuo de mulheres que estiveram ali à frente, que protagonizaram as lutas também, e que, né, diante do que a gente sabe, né, as razões pelas quais aqui a gente pode falar sobre o patriarcado, sobre uma construção de um imaginário de uma nação que se coloca sempre como homens em lugares que ocupam lugares de liderança, em detrimento dessas figuras, dessas biografias todas que acabam não tendo o seu devido lugar de reconhecimento, digamos, né? Mas que há essa diversidade, né, Carol?
É, então, tá, uma coisa que eu percebo, né, e que eu percebi muito durante as minhas escritas. A gente sempre teve mulheres, seja combatentes, seja de qualquer forma, protagonizando as nossas histórias desde antes de a gente ser Brasil. O que começou a acontecer? Que, à medida que o tempo foi passando, a gente foi regredindo na história. Primeiro, com esses apagamentos. E não só apagamentos de mulheres, mas também de quem eram essas mulheres, né? Muitas delas, ou ligadas à religião, como a Angélica, que inclusive é considerada a primeira mártir e a primeira heroína do nosso país, que desencadeia, inclusive, o 2 de julho por conta da morte dela. Foi uma coisa que deixou as pessoas muito revoltadas na Bahia. Mulheres indígenas, mulheres que a gente não sabe, como a Filipa, se ela já nasceu livre, se ela era escravizada ou não, como as outras que a gente citou aqui, que ao longo do tempo a gente vai apagando o protagonismo, as suas etnias, e vai chegando num período, num momento em que nós temos cotas para mulheres na política, cota para mulheres nas Forças Armadas, cota para mulheres no judiciário, seja lá onde for. Então, quando a gente fala, tá, de sermos um país com uma democracia forte, consolidada, ou muito mais para o consolidado do que propriamente ainda em dúvida, a gente tem que falar também dessas questões, né? De que se a gente já tinha num passado distante mulheres tão fortes que já viam a questão de que eu sou mulher e não necessariamente eu preciso ser mãe, eu preciso ter cabelo comprido, eu tenho que estar dentro de casa cuidando da família, não necessariamente também com os filhos e marido, mas do pai, da mãe, enfim. Por que que hoje a gente ainda discute sobre isso? A gente tinha que estar num outro patamar de discussão, como, por exemplo, por que que até hoje nós não temos mulheres generalas dentro das nossas Forças Armadas, de fato. No Exército ainda é a única força que não tem, nas outras nós temos, mas sempre, não temos vindas das academias militares, né? Elas vieram de outros processos, chegaram em um determinado nível, poderiam ter chegado num outro, algumas não chegaram. Foi em 2023 para 24 que nós tivemos a primeira oficiala, 3 estrelas, né, no Brasil. Nós tivemos a primeira oficiala num período que nós tivemos uma presidenta, e isso fala muito sobre o protagonismo feminino. Então, uma mulher que esteve à frente das Forças Armadas conseguiu colocar pela primeira vez uma oficiala em nível de generalato. Esta mesma presidenta que permitiu que as mulheres, em 2012, pudessem ingressar na única academia militar que não permitia mulheres, que era a AMAN, as outras duas já haviam permitido, mas também durante no processo da nossa presidenta, essas academias acabaram ingressando cada vez mais com mulheres, e não só isso, mas todas as mudanças que as mulheres precisavam sobre respeito, sobre hierarquia, sobre vestimenta, sobre sapatos, sobre a ascensão na carreira. Então, se a gente passa por todo esse processo que a gente acha que a gente está indo para frente, em algum momento a gente para e começa a retroceder. Então, isso é uma forma também, por isso que eu falo tanto da minha pesquisa, né? Porque ela é uma provocação de construção histórica, não só das mulheres, mas de uma visão do que é o Brasil, e também o papel que a gente dá para as mulheres no Brasil, que é o que eu chamo, dentro da minha tese, como dirty work, que seriam os trabalhos menores, sem prestígio, não necessariamente sem salários bons, mas o menos prestigioso, o com menos status, é aquela coisa mais voltada para a burocracia, para a educação, mesmo que a mulher tenha todos os requisitos que a carreira militar permita, mesmo assim ela ainda não é colocada no seu devido lugar. E isso fala muito do que a gente é como nação e como que a gente vê as mulheres também, né, tá? Como um todo nessa sociedade. Lembrando que nós somos mais de 50% da população.
Sim, a maioria das que votam, inclusive, né? Somos as que podem, que decidem as eleições, enfim. Então, mas e isso é uma discussão ainda contemporânea, ela é muito atual, né, Carol? Infelizmente, a gente, como você disse, há um retrocesso de alguma maneira, e discussões que ainda é isso, a gente não consegue avançar, porque questões tão básicas, né, tão fundamentais do ponto de vista da igualdade de gênero, que é aquilo que se defende, é um princípio básico, por exemplo, do movimento feminista, que é um movimento político, e que a gente não consegue avançar. A gente está tendo que lidar, por exemplo, com movimentos reacionários nesse momento, né? Movimentos como Tradwives, mulheres que querem que tem esse movimento de tentar enquadrar mulheres ali naqueles moldes de um pensamento ideológico dos anos 40, sobre o que ocidental, né, no caso, o que se pensa sobre mulheres. Então, é isso, assim, é um movimento que a gente percebe que ainda é muito atual, portanto, a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. Então, a gente traça a linha histórica, a gente vai beber lá na história para entender exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento atual. E aí tem alguns comentários, eu vou ler aqui, tá? Que foram chegando, até perguntas também. O José Uchoa pergunta onde encontra a sua tese. Onde encontramos a sua tese? No Banco Digital de Teses e Dissertações da UERJ. Está lá disponível de forma gratuita. Está lá minha dissertação também, porque eu fiz pela UERJ, pelo IESP, mas ele está disponível para todo mundo, é só baixar. Se não, pode me chamar no meu Instagram, @los.carol, que eu também posso disponibilizar, mas lá está facinho, só digitar o meu nome ou colocar corpos auxiliares e o meu nome, que vocês vão conseguir pegar também. Por que corpos auxiliares? É o nome da minha tese. Quando as mulheres entram na década de 80, 81, que é Marinha, depois a Força Aérea 82, e só em 92 o Exército, elas entram através de corpos, e depois, e no Exército, quadro. Então, eram corpos auxiliares exclusivamente femininos. O da Marinha foi extinto, o da Força Aérea permanece, e o Exército, como ele já tinha, né, a experiência das outras forças, ele acaba criando um quadro misto, porém complementar. Muito bom. Então, é corpos auxiliares com o intuito de dizer os corpos criados nesse intuito, mas também esses corpos femininos, mulheres, né, que eles não servem para ser atuantes, mas sim ficar só nessa periferia do serviço militar, como eu falei, a educação, a burocracia, o cuidado, a medicina veterinária, e nunca no lugar estratégico da finança, o do generalato, por isso que os corpos que auxiliam essas forças. Tá certo. E aqui também, olha só, quem comenta, a Lucinda aqui diz que live maravilhosa. Obrigada, Lucinda. Obrigada, Lucinda. Aqui também, quem comenta, o Caio fala, muito legal essa entrevista com a doutora Carol, com a doutora, né? Essas heroínas mereciam maior conhecimento e reconhecimento por parte da nossa população. Então, Caio, nós temos um livro, né, feito pelo Niemeyer, com folhas de aço, que muita gente também desconhece, inclusive no meio militar desconhecia, lá em Brasília, onde todos os heróis e heroínas constam nessas folhas. Então, isso deveria ser mais divulgado, inclusive as pessoas deveriam visitar esse lugar, porque ali está a nossa história, de fato, escrita para que todo mundo, e em folhas de aço, como eu falei, né, literalmente gravadas para que a gente entenda quem fez e quem faz a história no nosso país. Então, é importante a gente divulgar, isso também está na minha tese. Todas essas mulheres que a gente falou, como eu disse, são heroínas da pátria, e muito bem reconhecidas, e as pessoas devem realmente conhecer. A gente não pode permitir que a contação de história da nossa construção da nação fique nas mãos de determinadas entidades ou instituições, muito pelo contrário. A gente tem que cada vez mais questionar de onde a gente vem, para que a gente se sinta tendo essa questão do pertencimento, né, que até
Ontem a gente estava discutindo sobre isso, inclusive, né? Quem são os patriotas, porque nós vivemos no Brasil e estamos defendendo outra nação. Nós somos brasileiros e brasileiras e a gente tem que defender a nossa nação. Se a gente não conhece a nossa história ou a gente permite que outras pessoas contem, a gente não consegue avançar em nenhum dos assuntos que a gente acha pertinente. Perfeito. Aqui também, olha só, quem comenta é a Laila, né? Ela fala uma coisa muito louca. Eu fico imaginando quantas mulheres foram apagadas de maneira similar. E é Totalmente. importante, né, Laila, né, que quando a gente fala de apagamento histórico, a gente fala do nosso dia a dia também, né, tá? De mulheres que escrevem, de mulheres que fazem os seus corres todos os dias, e que muitas vezes, por não estarem inseridos em grandes contextos, como universidades, como questões políticas, elas também acabam sendo apagadas ao longo da história. Então, não precisa a gente só citar essas. A gente pode olhar ao nosso redor. Quantas de nós apagamos outras mulheres, que é um intuito também, né, de fortalecer o próprio machismo e o patriarcado. Isso não é à toa, né? A gente é ensinada a odiar nós e as outras, né? Então, nada mais natural do que a gente apagar e deletar uma mulher para que eu apenas seja protagonista. Então, que fique, né, para que todo mundo pense o que a gente faz no dia a dia também. É isso. E aqui também o Cássio Santiago comenta: a impressão que tenho, diz ele, é que no Brasil a história oficial sempre tenta apagar a imagem das pessoas negras ou que sejam de origens não abastadas, né, no caso. A cara do povo, diz ele aqui, entre aspas, é tirada do protagonismo nacional. Com certeza, Cássio. E não só isso, né? Porque a gente fala, por exemplo, de mulheres que tinham muito dinheiro, como a Leopoldina e como a Nair de Tefé, e que elas não são tidas como parte importante dessa história que a gente conta. Então, não só o pessoal do povo, sim, mas os povos originários, as pessoas que vieram de origem dos escravizados, essas pessoas em geral que participaram, que já moravam no Brasil e que participaram de toda essa guerra, a própria Joana Angélica, porque a gente reconhece que ela vem de uma questão católico-cristã, né? Então também não se fala dela porque tem uma questão religiosa muito forte por isso. Então a gente vai apagando e vai jogando uma história e vai colando e assim se cria um mito. Mito histórico. Isso aí. E aqui a Cíntia Quina diz: fiquei pensando sobre a Princesa Isabel. O que a doutora Carol tem a nos dizer sobre ela? Você chegou a pesquisar, entrar na Princesa Isabel também na sua pesquisa, Carol? Então, eu ia fazer, assim, a minha ignorância era tão grande, eu confesso, quando eu entrei nesse doutorado, porque era um mundo muito diferente para mim falar sobre militares, porque eu não tenho ligação alguma com eles. É bom deixar bem claro isso. E aí as pessoas me diziam, você tem que escrever sobre a Leopoldina, sobre a Leopoldina. Eu falava, claro, foi ela, inclusive, que fez a Lei Áurea. Disseram, não, minha querida, é Leopoldina. E aí eu mesma confundi a história, né, para a gente entender que a gente mal conhece a história e ainda mais envolvendo as mulheres. E aí eu pesquisei muito pouco sobre ela, mas uma coisa que eu sempre trago no momento que a gente coloca ela, né, como a quem fez, né, a canetada para fazer a libertação dos escravizados, ela que detinha esse poder naquele momento. E quando a gente tira esse protagonismo de uma mulher que permitiu, porque ela também ouvia os seus amigos que estavam em torno, que era para fazer esse movimento, a gente também deixa de falar desta mulher que foi importante na nossa história. Mais do que isso, eu não consigo falar porque eu realmente não estudei a fundo a história dela. Mas eu reconheço a importância histórica desta mulher, porque naquele momento, e ela também era uma mulher muito politizada, muito envolvida com as causas sociais, inclusive, e como ela era a mulher do poder naquele momento, ela fez a coisa que ela deveria fazer baseada no que estavam pedindo, né? As questões envolvidas em relação a tudo que gerou o que ela fez, aí é uma conversa que, assim, não caberia a mim, porque não é o meu objeto de estudo, então eu seria até leviana em levar isso para frente, mas que ela tem um reconhecimento histórico, a meu ver,
por conta de ser uma mulher poderosa e que deu, ela poderia ter simplesmente dito, não vou fazer, não vou me envolver. Muito pelo contrário. Então, eu trago sempre à tona, também, sob esse aspecto, a posição que ela tomou naquele momento. E ela não está assim, diretamente ligada à questão do meio militar, né? Ela tem um protagonismo porque ela era ali a filha de Dom Pedro, então estava ocupando aquele cargo em razão do pai estar fora do país, e tinha toda uma conjuntura, um contexto político, mas não necessariamente estava numa linha de frente, como essas outras que você pesquisou, né? E aí, olha só, eu vou então só deixar aqui registrado que a Laila nos ajudou, já colocou, gente, o link da tese da Carol. Obrigada, Laila. Aqui, ó. Corpos Auxiliares, Mulheres nas Elites das Forças Armadas Brasileiras. E o Instagram também, gente, para vocês acompanharem a Carol, tá? Tá aqui. E é isso, Carol. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por voltar aqui, né? Porque na segunda acabou não dando certo, mas a gente queria muito te ouvir seu trabalho, que é super importante. E é isso, mais uma vez te agradeço muito. Eu posso falar para me despedir? Pode, claro, por favor. Bom, eu que agradeço, tá, esse convite, assim, que acho que nada é por acaso nesse mundo. Eu espero ter auxiliado, né, nessa sexta-feira, para nós, uma sexta-feira fria e úmida. Eu espero que vocês estejam mais quentinhos que eu aqui, para a gente refletir como um todo, assim, como uma nação, a partir da onde que a gente tem que ver, da onde a gente vem, e defender também tudo aquilo que a gente acredita e questionar aquilo que a gente acha que deve ser questionado. Eu só tenho a agradecer por quem compartilhou, por quem sugeriu, por quem criticou, enfim, né? Eu estou aqui para isso também. Pelo respeito que a gente teve na live, eu acho isso importante nos dias atuais, né? Nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de ofensa, com duas mulheres falando. Então, assim, meu coração está quentinho, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, a gente vai se falando pelas redes. Um abraço enorme para todos e todas. Carol tá falando de frio porque ela tá em Pelotas, viu, gente? Deve estar um frio danado aí, né? Eu morei em Rio Grande, Carol, que é aí do lado, então eu sei bem que essa época do ano é bem frio aí, né? Tá Aqui certo. fez semana passada sensação de -4, eu nunca tinha passado por isso. E agora a gente está mais quentinho, assim, estamos com 10 graus. Eu peguei já. Não, minto, não peguei -4, não. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, eu peguei, acho que eu cheguei a pegar 2, com sensação térmica 0, -1, -4, não cheguei a pegar, porque o frio tá bem rigoroso. Se tá frio aqui no Rio de Janeiro, imagina aí em Pelotas, pelo amor de Deus. Tá certo, então te agradeço mais uma vez. E até uma próxima, né? A gente pode, de repente, abrir esse diálogo para outros diálogos, porque é sempre importante a gente poder conversar e trazer esses temas. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.